tarde e bem-vindos à parte da tarde deste primeiro dia das conferências de valor à APA, neste formato inovador. Espero que nos continuem a seguir. Nós temos mais de 900 inscritos a acompanhar-nos neste modelo virtual e deixem-me já dar início a estes trabalhos da tarde com um tema que nos parece bastante relevante e essencialmente ter esta conferência inaugural sobre algo que nos parece efetivamente útil e necessário de fazer, que é a dimensão ética da pandemia. A nossa Presidente da Conferência, a doutora Paula Sousa, fez uma abertura muito focada também nesta dimensão de resposta aos doentes Covid e a resposta efetiva à pandemia, mas também da manutenção da resposta aos doentes não Covid. Evidentemente, há aqui várias dimensões que devem ser discutidas e vão ser discutidas ao longo destes 5 dias de conferência, mas esta primeira conferência sobre o tema, temos o prazer e a honra de ter a doutora Paula Martinho da Silva, é advogada, é especialista em bioética, foi membro do Conselho Nacional de Ética e atualmente é membro do Comitê Internacional de Bioética da Unesco. É uma pessoa que conhece o tema e que estou certo que todos iremos aprender muito para depois também termos aqui a oportunidade de discutirmos e para isso também temos a oportunidade na nossa plataforma de colocar questões online que depois terei a oportunidade de colocar à nossa convidada. Portanto, muito obrigado a todos por nos seguirem e, sem delongas, passo a palavra à doutora Paula. Muito obrigado por estar connosco hoje. Pode tirar. Estou aqui a falar de um aspecto técnico, que é se eu devo usar máscara enquanto falamos ou não. Eu vou optar por ficar assim, até porque, já disse há bocado, vesti a camisola do Congresso e agora gostamos de estar a tirar. Eu queria agradecer, boa tarde a todos. É estranho falar para uma plateia quase vazia, ainda estão aqui algumas pessoas. Queria agradecer ao Dr. Alexandre o honroso convite e a amabilidade que teve em me convidar e queria agradecer também a generosidade da doutora Paula Sousa em ter-se lembrado de uma pessoa que com ela percorreu tantos caminhos ao longo destes anos todos e das palavras generosas que me dirigiu no seu discurso de hoje. Eu não venho apresentar soluções, nem soluções mágicas, nem maçar-vos com teorias. Aliás, o que me tinha sido proposto era uma conversa a partir deste tema e de uma reflexão que eu quisesse fazer sobre esta temática. E, portanto, eu não vou maçar-vos demasiado e vou preferir depois que o Dr. Alexandre converse comigo, como já conversámos anteriormente. Eu, no fundo, venho falar-vos como cidadã e como uma pessoa que tem acompanhado e feito este percurso na área da bioética. E venho, sobretudo, ou pelo menos essa é a minha intenção, dar-vos conta da necessidade de envolver a ética nas discussões em saúde e na tomada de decisões em saúde, sejam elas em tempos normais, sejam elas em tempos de pandemia como estamos hoje. No fundo, eu vou retomar velhas questões que acabam por ser mais acutilantes pelo tempo que hoje estamos a viver e que voltaram ao de cima e que eu gostaria que não voltassem ao fundo e continuassem a ser pensadas. E também gostava de vos falar da perspectiva da utilização da ética como ponte de diálogo entre a ciência, os cidadãos e os decisores políticos. E que esse diálogo tem de ser feito e tem de continuar mesmo na era pós-Covid. A pandemia, já sabemos, domina o nosso dia-a-dia e as nossas conversas. Hoje já não conversamos de idas ao cinema, almoços com amigos, fins de semana fora. Falamos quase exclusivamente, nós cidadãos, da pandemia. Todos já temos
tudo, já lemos tudo o que há para ler, e já vimos todos os programas de televisão em todos os canais nacionais e internacionais sobre este tempo da pandemia. E é um tempo que é um paradoxo, é porque é simultaneamente um tempo raro, nunca tínhamos passado por uma situação idêntica, um tempo raro e, simultaneamente, um tempo de urgência. É um tempo parado, mas um tempo urgente, porque é necessário, efetivamente, tomar decisões e tomar decisões muito rápidas. A questão do tempo é uma questão interessante e eu trouxe um pequeno excerto escrito sobre a pandemia, precisamente, e publicado há pouco tempo, e escrito por um dos escritores contemporâneos que eu mais admiro, que é o António Munhoz Molina, que vive parte do tempo em Lisboa e em Madrid, e que diz o seguinte: a perspectiva do tempo é tão limitada quanto a do espaço. O passado de apenas 2 ou 3 semanas atrás é uma época remota, difícil de lembrar e que, estranhamente, não desperta muitos anseios. O futuro das conjugações verbais é desacreditado pela incerteza e por uma dificuldade de imaginar equivalente ao de invocar recordações. Livramo-nos de comemorações, mas também de previsões e projetos. Nas páginas da agenda, as datas dos compromissos que não cumprimos foram deixadas para trás e um novo espaço em branco agora cobre aqueles que foram programados para as próximas semanas ou meses. E depois há outra questão que não tem que ver com a questão do tempo, mas que surgiu na minha reflexão, que é a questão da morte. Hoje em dia, em tempo de pandemia, já não falamos em morte natural. Aquela morte natural de que nunca ninguém morre, como diz um poema de Castão Cruz, só ouvimos falar em mortes no hospital, mortes nos cuidados intensivos, e a morte tornou-se cada vez mais uma realidade que já é normal para nós, porque todos os dias vemos o número de mortos, e, portanto, a morte entrou em nossas casas como já sendo uma rotina, mas é uma morte que não é natural, porque ocorre precisamente em ambientes cada vez mais fechados, das unidades de cuidados intensivos, mais sofisticados, portanto, vamos nos afastando do conceito de morte como estávamos habituados a lidar com ele. E, portanto, hoje em dia, tempos complexos e únicos, mas onde somos convocados para questões antigas e sem data. E nesta ambivalência há que ponderar sobre aquilo que nos falta discutir, assim como o que queremos para preparar o tempo futuro. E é uma coisa certa, as decisões que tomarmos hoje afetarão toda a sociedade. E a forma como refletirmos sobre elas determinará, em muitos casos, o modelo de sociedade que queremos seguir. O tipo de discussão que hoje temos é uma discussão quase de tempos de ficção científica, mas também é um tempo onde nunca se falou tanto de ciência e onde nunca se exigiu tanto à ciência. Eu agora que, como muitas pessoas, acompanhamos de perto as eleições americanas e todos os dias ligo à noite a CNN e só se fala praticamente das eleições e da pandemia, mas é muito engraçado ver alguns sites e ouvir-se falar em o que se fala mais, ou as questões que se fala mais, os slogans, é o Trust in Science. É o Trust in Science, o Trust Dr. Fauci. Também já vi uma máscara à venda que dizia Trust Science, not Politics. Mas nunca vi nenhuma máscara, nem nenhum slogan que diga Trust in Ethics ou Trust in Law. Mas até na ciência temos de ter em conta, há que lidar com a incerteza.
Ora, e porquê é que falamos das relações entre a ciência e a ética política? Porquê é que eu estou a falar disto? Porque estamos conscientes que a ciência conta, a medicina conta, mas até que ponto estamos conscientes de que a ética também tem de contar? E que para fazer uma boa lei, ou para tomar boas decisões, é necessário ter em conta os valores prevalecentes dos cidadãos. E hoje ouvimos muito falar em biopolítica, em bioética e política, e eu falo aqui em bioética, e quando falo em bioética falo na disciplina que se dedica à reflexão sobre questões éticas suscitadas pelos avanços da ciência e da medicina, em geral. E hoje são termos que quem está interessado nestas matérias saltam muito. O que é isto das relações entre a bioética e a política? E que são termos que são utilizados em diferentes ocasiões ao abordar diferentes fases de compreensão da gestão e regulação dos assuntos relativos precisamente aos desenvolvimentos da medicina, da biologia e da saúde em geral. E, portanto, a relação entre a bioética, a ética e a política surgiu principalmente da crescente discussão da bioética no fórum público. Hoje, as questões éticas ligadas à saúde não são já discutidas em fóruns à porta fechada, com grupos de especialistas. Alargaram-se, felizmente, a todos os cidadãos, e deveria ser muito mais impulsionado, e hoje todos nós discutimos todas estas questões. Passo a passo, o âmbito original da bioética levou à sua crescente politização. Mais 2 exemplos americanos, mas porque são muito recentes e que demonstram de certa forma, esta relação que não é promíscua, é uma relação separada, uma relação em diálogo entre a ética e a política. Basta dar aquele exemplo das farmacêuticas nos Estados Unidos que desenvolvem as vacinas e que assinaram um compromisso com vista a garantir que a investigação e a produção do fármaco seguirá os elevados estándares éticos e os princípios científicos. E porquê é que isto ocorreu? Face à pressão política para produzir a vacina cada vez mais depressa, queimando etapas que estão reguladas. E esse acordo das farmacêuticas diz que queremos que este compromisso ajudará a garantir a confiança do público no rigoroso processo científico e normativo mediante o qual se avaliam as vacinas Covid-19 e, em última instância, se possam aprovar. O outro exemplo muito interessante, que tem cerca de 2 semanas, é do New England Journal of Medicine, que nos seus 208 anos de história manteve-se sempre completamente apartidário, nunca tendo apoiado ou desapoiado qualquer candidato político, sentiu-se na obrigação de pedir no seu editorial, pela primeira vez, a substituição de uma liderança política perigosamente incompetente. E, portanto, há realmente este interessante observar, no fundo, da medicina e da ética, observar as decisões políticas, as pressões políticas e chamar a atenção, cada um ocupa o seu lugar, temos de falar, mas temos de falar uns com os outros. Como quer dizer, no fundo, que existem parâmetros éticos e também legais estabelecidos que a ciência deve continuar a seguir e que não podem ser alterados por uma mera pressão política. É óbvio, isto, abrindo um parênteses, que estamos em tempos de urgência, falamos sempre nisso, sempre de urgência, mas a urgência não significa que se prescindam dos princípios éticos e legais, do preenchimento desses requisitos, para que se satisfaça, no fundo, a pressão pública e, logo, a pressão política. O Edmund Pellegrino, que foi presidente do Bioethics Presidential Commission nos Estados Unidos,
enquadrou de forma interessante esta questão quando diz: quando a ética entra na praça pública, pode coexistir com a política. Ou Maquiavel, interroga-se, portanto, pode coexistir com a política, ou Maquiavel tem razão quando diz que a política não tem lugar para a ética. Podem interagir sem que um capitule para o outro? É essa questão que eu vos deixo também. No momento de tomar decisões políticas e legislativas, há necessariamente que ponderar e seguir a ciência, obviamente, mas com as devidas ponderações. É óbvio que um conhecimento científico de per si, ao passar para uma lei ou uma decisão política que antecede uma legislação, o legislador, eu sou jurista, tenho este defeito e falo nestes termos, mas aquele que legisla pode ser a Assembleia da República, não é? O Governo, não tem que decalcar o conhecimento científico e aquilo que o cientista entende como o melhor ou o bom para a realidade do seu país. Tem que tomar em conta, obviamente, nem tem de tomar exclusivamente em consideração as vontades de cada um dos cidadãos, que buscam, no fundo, cada um, os seus níveis de felicidade máxima. Tem de ponderar, de facto, muitos fatores científicos, éticos, económicos, sociais, e, portanto, tem, de facto, de ponderar sobre os interesses em jogo e sobre o que é mais adequado decidir no momento em que a decisão é tomada. Ora bem, e portanto nós vemos que não é só o legislador, o político, o cientista ou o profissional de saúde que deve tomar exclusivamente e sozinho estas decisões. Terá de ser a sociedade inteira que delibere e decida sobre elas. E a bioética deve ver-se como um instrumento para levar a democracia participativa e deliberativa ao espaço de gestão da vida. Este tipo de decisões já não pode considerar-se monopólio de ninguém, há de ser uma decisão coletiva. E os tempos que atravessamos são disso um exemplo. Cada vez mais a ética, a ciência e a política procuram coexistir. E, desde logo, no nosso país, as instâncias éticas estiveram ativas. Li várias e muito interessantes reflexões levadas a cabo por comissões de ética, por grupos de reflexão, e eu destaco a do Conselho Nacional de Ética, porque é uma posição de um Conselho independente e representativo, que logo em abril deste ano aprovou e publicou um parecer sobre a situação de emergência de saúde pública pela pandemia Covid-19, aspectos éticos relevantes. E é muito interessante, consultem o site, não vou agora ler o parecer todo, que é ainda extenso, mas interessante, e que diz, em síntese, o seguinte: a necessidade de tomar decisões numa escalada necessariamente modelada pelo próprio desenvolvimento da situação pandémica confronta-se com princípios, valores e direitos das pessoas e da sociedade em geral. Algumas das medidas prescritas poderão mesmo colidir com princípios bioéticos tidos como adquiridos, como é o caso do respeito pela autonomia e, através dela, a tutela da liberdade individual. Nessas decisões confrontam-se, de modo inelutável, a segurança pública com a liberdade individual, a autonomia pessoal com o bem comum e o interesse público, e convocam-se valores de cooperação e solidariedade, de integridade e de respeito pela vulnerabilidade, em diferentes níveis e com distintas expressões. A fundamentação ética das decisões e das medidas que as executam deve atender a princípios que balizem apropriadamente a sua aplicação e assegurem a sua sustentação social. E face a este contexto e circunstâncias, o Conselho Nacional de Ética emitiu considerações em torno
de alguns dos aspectos que eu vou aqui enunciar, que considerou serem os valores éticos fundamentais na tomada de decisões. A atenção à vida e à dignidade humana, ponderação ética permanente e continuada das medidas instituídas, uma informação atualizada, rigorosa, clara, completa e transparente, reforço da solidariedade, utilização de recursos de saúde, proteção dos profissionais da saúde, reforço da participação da ciência e a afirmação de valores de justiça social e de equidade. Eu pergunto, foram lidos? Algum de vós que está a assistir os leu? Foram considerados pelo poder político? Até que ponto foram levados em consideração? E houve uma reflexão sobre esta mensagem. Esta é uma dúvida que eu vos lanço. Depois, se eu quisesse falar destacar 2 ou 3 temas pelos quais eu me interessei nas leituras que fiz sobre a pandemia, eu destacaria 3. 2 que são velhos problemas e vão continuar a ser problemas de futuro, e outro relativamente mais original. A primeira reflexão que eu fiz foi sobre um antigo tema, foi sobre a questão da população envelhecida e do consentimento informado. Esta questão vamos retomando sempre esta questão a propósito de qualquer coisa. Ou é porque se descobre que os lares não estão a funcionar bem, ou porque se descobre, ou porque efetivamente são os mais idosos que estão mais vulneráveis à pandemia. Mas, na verdade, a pandemia veio destapar uma realidade que todos nós conhecemos, já conhecíamos, muitos de nós lidam diariamente, mas que é sempre secundarizada e, de certa forma, escondida. É o facto de existir uma população numerosa, com mais de 65 anos, ou seja, a viver em condições complexas e com autonomia diminuída. Tanto a nível de capacidade, de competência, como económica. E, sobretudo, sem voz. A população, nós assistimos, ou pelo menos foi o que eu pude observar das notícias que li, nós assistimos durante estes meses a que, de facto, existe um problema social, sem dúvida, mas existe também um problema ético, que é com a dependência das pessoas mais idosas. A questão da subalternização da sua autonomia. O olhar para as pessoas idosas como sendo todas incompetentes e com incapacitadas para decidir, para exercer a sua autonomia. É que de repente surge-nos um grupo etário muito vulnerável, em que o consentimento informado quase que não existe. Eu deixei de ouvir falar em consentimento informado relativamente a toda esta população numerosa que hoje é mais destacada por causa da pandemia. Nós todos queremos proteger, mas simultaneamente desvalorizamos a sua pessoa e o seu papel, as suas competências e as suas necessidades. É interessante que eu li há pouco tempo que em França foi, precisamente porque foi uma questão que suscitou novamente uma preocupação da parte do poder político, foi votado em julho no Senado, não sei em que estado é que está agora, o que designaram por o 5º ramo da segurança social. Ou seja, não tem a ver exclusivamente com a questão da saúde, mas tem a ver com a questão da autonomia das pessoas idosas e incapacitadas e contempla, por exemplo, um novo leque de créditos consagrados ao alojamento das pessoas idosas para que seja possível viverem mais tempo em casa, nas suas casas. Este é um exemplo. Um olhar para esta questão. E depois a questão que eu acho que é, por excelência, hoje em dia, a que mais se destaca nesta discussão sobre a pandemia, que é a de tomar decisões sobre recursos escassos. Voltamos sempre a este velho tema, que é um velho tema, como sabemos.
Em muitos casos, as decisões sobre o estabelecimento de prioridades acarretam decisões trágicas sobre as quais a sociedade deveria definir os seus limites morais. Por esta razão, estas decisões deveriam corresponder a deliberações democraticamente informadas, nas quais participassem todos os atores envolvidos. Neste sentido, a bioética, também aqui, emerge como uma capacidade de promover o diálogo entre o mundo da medicina e a comunidade em geral. Um exemplo. O princípio de que os iguais devem ser tratados por igual. Isto é um princípio que nós todos temos por adquirido na nossa vida, na sociedade democrática em que vivemos. Mas face à pandemia, provavelmente, pode não ser possível ser aplicado, desde logo, porque somos obrigados a desenhar uma estratégia protocolizada da situação que permitem a distribuição o mais equitativa possível dos recursos. Hoje em dia, não só provavelmente nós não conseguimos exercer este princípio, como também, como já tínhamos falado, a nossa autonomia está também limitada. Parece-me claro que, para determinar a racionalização de um recurso a um paciente sobre outro, não poderemos adoptar um único valor fundamental, mas requer-se, como alguns dizem, um marco ético multivalor. Uma palavra que eu li há pouco tempo também, que não conhecia nesta perspectiva. Dependendo do recurso e do contexto da atuação médica. E, portanto, as velhas questões e as novas questões surgem perante este dilema. Quem receberá as primeiras vacinas contra o Covid? A Organização Mundial de Saúde já propôs que as vacinas se distribuíssem em 3 fases. 3% na primeira... Agora, tenho aqui o papel falar. Na primeira fase, 20% na segunda fase e 60% numa terceira fase, estimando-se que assim se criará a imunidade de grupo. Mas mesmo aceitando este faseamento, quem serão em cada país os destinatários da primeira fase? Os mais expostos ao vírus? Os mais idosos? Ou os com doenças de risco? E se todos estes, em que percentagem? Ou há que priorizar na faixa onde se pode reduzir mais mortes prematuras ou sequelas graves na doença? Ou ter em conta o impacto social e económico ou dar prioridade aos mais desfavorecidos? Há quem defenda todas estas perspectivas. E depois também há quem defenda que os governos querem proteger os seus cidadãos, mas têm uma obrigação maior, que é uma obrigação com o resto da população do planeta. Há pouco tempo li um artigo com um especialista que defendia que os governos de cada país deveriam prescindir de parte das suas vacinas para permitir aos cidadãos dos países mais desfavorecidos também proteger-se, assim pensando de forma global, numa proteção global em todo o mundo. Desprotegendo, de certa forma, os cidadãos de cada país em prol da população mais desfavorecida. E a velha, entre aspas, questão dos ventiladores e quem tem acesso aos cuidados intensivos. Qual o critério de idade para a admissão nos cuidados intensivos? Qual? O critério da terceira idade, que começa aos 65 anos? Ou a idade biológica, cronológica ou social? Ou o critério deverá ser o de considerar caso a caso, tendo em conta a situação clínica e as expectativas objetivas de cada paciente? Qual a idade limite para o ingresso dos pacientes com Covid nos hospitais? E recordo-me, estávamos há bocado a falar do caso de Espanha, que é um caso paradigmático e dramático ao mesmo tempo, que felizmente nós não tivemos que passar por isso, em que se lia durante um período muito significativo, e voltaremos com certeza a lê-lo novamente, dada a situação em que se encontra, que é possível que nas próximas semanas a um paciente de idade X se negue o ingresso num hospital porque necessitemos da cama para outro paciente que beneficie mais. Vamos negar a cama aos pacientes que têm mais risco de morrer porque necessitaremos de a reservar para salvarmos os que podemos dar mais anos de vida.
Na Comunidade de Madrid, por exemplo, foi notícia de que aos mais velhos com seguro privado foi-lhes assegurado nos hospitais privados o direito à atenção médica, mas aos outros não. E pergunta-se quem e como se decidem estes critérios. Quais são, no fundo, o que é que se toma em consideração quando está a decidir estes critérios? São iguais para todos os hospitais? Como é que os cidadãos os enfrentam e compreendem? Depois, passando ao último tema, o tema novo, para mim é novo por ter nuances diferentes, que diz respeito à investigação clínica na era Covid. Nunca ouvi falar tanto, nós todos os cidadãos, em ensaios clínicos. Hoje toda a gente sabe o que é um ensaio clínico, todos conhecem o que é a fase 3 e o que é uma reação adversa. E isso é muito importante, porque vai familiarizando mais os cidadãos nestas questões. Mas poucos sabem, se calhar, que por detrás disto tudo há uma comissão de ética e que os participantes têm de ser escrupulosamente protegidos e que existem critérios precisos, descritos, que efetivamente têm sempre de serem tomados em consideração. E, portanto, é a altura, na minha perspectiva, de promovermos uma cultura de participação, aproveitar, no fundo, esta aproximação com este léxico, com esta realidade, e no fundo, de inculcarmos em todos nós uma cultura de chamada de atenção para a participação nos estudos clínicos e a necessidade de serem preenchidos requisitos éticos claramente definidos. Há quem diga também, já temos lido, que a vacinação e a investigação relativamente às novas vacinas e medicamentos para tratar o Covid vai constituir um retrocesso na cobertura de vacinação em muitos países mais desfavorecidos, sobretudo no continente africano. Perdão. Há outra questão que agora me surgiu, que deveria ter tratado anteriormente, que é, quando falamos em prioridades, obviamente, que temos de pensar que doenças é que nós queremos tratar. Se vamos dedicar toda a nossa energia económica e médica a tratar os doentes de Covid exclusivamente, ou deixando para trás todas as outras doenças, todos os outros doentes que precisam de ser tratados, com doenças igualmente mortais. E, se não for assim, em que medida é que nós vamos gerir, no fundo, o espaço de um hospital, o espaço físico e humano de um hospital para tratar os outros doentes, que são tão doentes como os doentes de Covid. Depois, é interessante, voltando agora, desculpem-me este parênteses, voltando à questão da investigação, foi interessante observar que, de facto, estabeleceram-se regras de prioridade no combate ao Covid. A publicação de medidas excepcionais que vigorarão durante o período de risco para a saúde pública e a adotar pelos promotores e centros de ensaios clínicos e equipas de investigação. Uma prioridade na avaliação por parte do Infarmed dos ensaios clínicos destinados a tratar ou prevenir a doença e, portanto, o modelo que foi encontrado foi o de uma certa aceleração dos procedimentos. Mas temos sempre de ter presente que a urgência existe, é um facto, mas que nunca poderá confundir-se velocidade com precipitação, sob pena de se comprometer a resposta adequada à pandemia. Entre a tentação do princípio da precaução e o pragmatismo do princípio, que muitos chamam o princípio da realidade, cada nova medida deve ser tomada com respeito
a este princípio da precaução, mas que não tenha só exclusivamente em conta o risco para a saúde, visando exclusivamente reduzir a circulação do vírus, independentemente das consequências económicas e sociais a curto e a longo prazo na população, mas também os riscos económicos e sociais. E, portanto, hoje volto ao tema inicial e, para concluir, nunca falámos tanto em ciência. Mas, passada a pandemia, oxalá que passe depressa, vamos continuar a debater os nossos problemas? Queremos proteger os nossos idosos, mas, no futuro, modificaremos algumas atitudes assim que passa a crise. Queremos proteger a investigação, mas continuaremos a confiar na ciência. Queremos parabenizar os profissionais de saúde, mas continuaremos a pensar neles no nosso dia-a-dia. Vamos continuar a pensar na questão dos recursos escassos ou vamos descansar até surgir a próxima crise? Esta é a minha preocupação. Pegando na citação que a doutora Paula Sousa fez no seu discurso de abertura, a citação pessimista com que ela discorda, porque a doutora Paula Sousa é uma pessoa muito otimista, eu já lhe disse isto, é muito otimista e acho muito bem que seja assim. O Lebec, o escritor, diz: não despertaremos depois do confinamento num novo mundo, será mesmo ligeiramente pior. Se persistirmos, digo eu, nas mesmas atitudes, se nos fecharmos sobre nós, nada irá mudar. Isto sou eu que digo. Penso. Adela Cortina, que é uma filósofa espanhola muito brilhante, escreveu um artigo muito interessante que se aplica aqui a este caso. Uma convivência pacífica exige diálogo. Exige que a ética faça a sua tarefa de humanizar as relações entre as pessoas na vida cotidiana, cultivando entre elas esse diálogo. Ainda mais, se trata de assuntos sobre os quais a legislação está sendo elaborada, o que deve refletir a ética cívica, os mínimos de justiça partilhados pela sociedade civil, que devem ser respeitados no problema concreto. Precisamente porque a ética cívica não é imposta pelo poder político, mas deve surgir da cidadania através do uso público da razão em diferentes níveis. A atitude adequada para realizar este diálogo não é o choque de ideologias, não consiste em marcar as diferenças, mas sim na tentativa de encontrar os pontos onde pode haver acordo e detectar onde estão os desentendimentos, porque existem e porque se pode, e como se podem superar. Há quem diga que necessitamos de uma declaração geral de dependência universal, um escudo universal para a humanidade. Isto é o que diz o filósofo Peter Sloterdijk. Outros falam ainda, nós vemos de tudo, lemos de tudo, não é? Outros falam ainda da necessidade de preparar a catástrofe esclarecida, que chamam a catástrofe esclarecida, sobre o futuro da humanidade. Nisto englobando não só as questões das pandemias, mas as alterações climáticas, as catástrofes naturais e tecnológicas, o nuclear, etc. Ainda voltando a esta filósofa Adela Cortina, num artigo muito recente, que começa por dizer que as democracias funcionam melhor onde se reforçam os códigos de conduta que a comunidade assume, a Adela Cortina deixa-nos duas mensagens que, de fundo, resumem a minha reflexão. O medo sempre manteve guardada a vinha, de alguma forma, principalmente nas sociedades de massa, formadas por um conjunto de indivíduos atomizados, aos quais se unem interesses específicos, neste caso o interesse pela sobrevivência. É por isso que hoje se repete o slogan: todos nós navegamos no mesmo barco, devemos estar unidos. E com certeza que é assim. Mas o elo fugaz do interesse temporal é muito fraco para enfrentar com a altura humana o desafio social e económico que já está sendo incubado
e exigirá muito mais capital ético para enfrentá-lo do que a convicção de que não é egoisticamente conveniente para nós afundar o navio. Por isso, a agregação de indivíduos atomizados, para concluir, não é suficiente. É necessário um nós. E o que sucederá no futuro dependerá, em boa medida, da forma como exerçamos a nossa liberdade hoje, se desde um nós inclusivo ou desde uma agregação de átomos que nada alcança. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Paula. Eu vou tirar a máscara só para facilitar também a minha Comunicação. a minha expressão. É difícil com máscara. Mas antes de tudo, nós vivemos realmente uma realidade diferente e é uma realidade que nem permite aplaudir quando devemos, pela extraordinária reflexão que fez e que partilhou connosco. E realmente voltamos aqui sempre a velhos temas, não é? Geralmente os temas éticos também não estão sempre a renascer, não estão sempre a surgir, acabam sempre por renascer um pouco. E eu quando estava a ouvi-la e pedia-lhe aqui também, aqui mais um pouco, comentar um pouco, há aqui uma questão, realmente esta questão do envelhecimento, que é uma questão transversal já, do envelhecimento, que é transversal e vem sendo discutida já há tanto tempo, não é? Até do desafio demográfico, e que depois até parece que tivemos de ter uma situação como aconteceu em Reguengos para realizarmos o que é que existe, que situação é que vivemos e o que é que nos confrontamos. E ainda hoje, até a obrigação de ética de saber o que sucedeu, ainda nem isso hoje sabemos. O que é que aconteceu, qual é que é o fio do tempo, o fio condutor de tudo o que ali sucedeu. O que sabemos é que há um conjunto de portugueses que continuam com a sua liberdade limitada, com a sua autonomia limitada, e realmente não temos soluções. Eu até damos nota que, a mim, permita-me só esta observação pessoal, fico sempre surpreendido quando qualquer televisão, qualquer jornal se fala, existia um lar ilegal, mas que os doentes eram financiados, ou os utentes eram financiados pela Segurança Social. A mim custa-me acreditar. Isso acontece há anos. É algo de surpreendente, é como é que algo ilegal e o Estado continua a financiar uma estrutura ilegal. Ou seja, esta é uma situação realmente avassaladora, que demonstra, aliás, a nossa mortalidade Covid e não Covid está acima de 60 anos, ou seja, até o que a doutora Paula Sousa alerta para a questão da mortalidade excessiva no seu discurso de inauguração desta conferência. Essa mortalidade está acima dos 70 anos. E é esta preocupação que me parece aqui primário, é perceber porque é que está a acontecer, e nós continuamos sem atuar. E do ponto de vista ético, pedia-lhe aqui uma observação. Eu tenho feito a mesma reflexão que o doutor tem feito relativamente e foi um bocadinho essa a ideia que eu tive, que quis trazer hoje. São questões que sempre existiram, ou que existem há muitos anos, a questão dos lares ilegais. A questão dos lares ilegais, que é uma parte da questão, não é? É um epifenómeno, certamente. Como? É mais um fenómeno do que todos nós sabemos e todos sabem que existem os lares ilegais e as pessoas, mas sobretudo as condições em que as pessoas envelhecem. No fundo, a questão dos lares e da pandemia que assolou os lares do nosso país e dos outros países também, não é fenómeno único, infelizmente, chama-nos, convoca-nos para a questão mais global e tão antiga, que é como estão as pessoas idosas, como são tratadas as pessoas idosas neste país. É que o tratamento não se limita só, e por isso eu nem sequer falei na questão da limitação da autonomia, ao caso do confinamento, não quis entrar por esse tema, porque é muito discutível. Eu própria tenho mixed feelings relativamente a essa questão. Não quis falar da quebra da autonomia na perspectiva do confinamento, não, deixei essa questão de lado.
E o que eu quis falar foi da quebra da autonomia de per si, que não tem a ver com a pandemia, mas que surge ao de cima com a pandemia, que é, no fundo, a questão de todas as pessoas, ou a maior parte das pessoas, a partir de uma certa idade, são catalogadas como velhos e, logo, incapazes de prestar o seu consentimento. Isso, para mim, é uma questão que me choca, continua a chocar, e que todos tomam decisões por elas, em sua substituição, e muitas vezes sem sequer conhecer o que é que elas efetivamente pensam, e que, numa parte significativa das vezes, são absolutamente competentes para o fazer. Eu acompanho o meu pai, que já é uma pessoa idosa, nas consultas normais, e noto muitas vezes, que o médico pergunta-me as questões a mim e explica-me as coisas a mim quando o meu pai está ao meu lado, não é? O meu pai está absolutamente autónomo e competente. Ou seja, é uma questão de cultura que, de facto, nestes momentos de crise, nós temos de pensar nela e não a deixar cair novamente. A questão da competência e da autonomia dos mais idosos, para além da forma como os tratamos e como encaramos o final da vida, porque depois a questão do final da vida, que acaba por estar ligada, é outra questão que nós poderíamos aqui falar. Eu trouxe aquela questão da morte natural, porque é só um apontamento, mas no fundo isso remetia-nos para uma discussão mais alargada, que não é aqui o tempo para o fazer, sobre a questão do final da vida. Muito obrigado. Eu acho que é um tema que nos podia estar aqui podemos estar aqui realmente vários dias até a discutir, e podemos ter a conferência praticamente dedicada a este tema. Eu também tomei nota de essencialmente o que falou da quinta, do quinto vértice, ou da política social, não conhecia a medida, sinceramente. Também convidava os nossos participantes a conhecerem melhor o que é que está a ser pensado, porque realmente pode fazer aqui algum sentido. Eu devo dar nota que a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares tem vindo a fazer um esforço grande para que seja discutida a questão da saúde com a questão social. A saúde depende de determinantes sociais, claro. E se quisermos ver uma evolução até do próprio setor da saúde, é indissociável da resolução de um conjunto de questões sociais. Portanto, estamos a falar essencialmente de uma política social única, e que a saúde é só uma pequena componente, e nós não conseguimos ter uma abordagem individualizada só de vertente de saúde. Não é? E se vimos a saúde não só como prestação de cuidados, faz todo o sentido termos uma abordagem mais alargada, não só relevante para a questão do envelhecimento, mas particularmente também para a questão do envelhecimento. Mas esse é um ponto que realmente há aqui uma evolução. Eu não queria, realmente, como dizes há pouco, vamos viver num mundo novo, talvez ligeiramente pior em muitos aspectos, não é? Até na questão das desigualdades sociais que vão surgir também desta pandemia, com a vertente, essencialmente através da vertente económica, não é? Da crise sanitária à crise económica, e as desigualdades vão ser bastante maiores do que as conhecemos. É que, de facto, parece uma coisa comezinha e secundária, mas, de facto, todos nós pensamos, nós queremos sair desta pandemia, não é? Queremos sair desta pandemia, queremos voltar ao que era antigamente. E é absolutamente legítimo que todos nós queremos isto, não é? Mas não podemos deixar de aproveitar, entre aspas, esta fatalidade, esta ocorrência, para desistirmos, voltarmos à nossa vida do dia-a-dia, que muitos... a nossa vida fútil, no fundo, em certa parte é. Nós só queremos é voltar ao que era antes e perdermos a oportunidade de continuar a pensar nestas questões. Eu acho que se nós perdermos essa oportunidade de continuar a falar nestas questões e prepararmos o futuro, que nós não sabemos o que é que vai acontecer, mas pela experiência que infelizmente estamos a passar, pode-se preconizar que podem existir outras situações, as coisas não melhoraram, pioraram.
E a segunda mensagem é precisamente a de que nestas decisões nós, embora coloquemos a ciência em lugar de destaque, que efetivamente é absolutamente merecido, não podemos esquecer que para tomar uma boa decisão, uma decisão a nível político, logo legislativo, é preciso não só ouvir a ciência, mas todos os intervenientes, todos os componentes, que em tempos de urgência eu admito que seja mais difícil, mas que não é impossível, desde que existam estruturas de reflexão organizadas para o fazer e que se aprenda com as discussões que temos tido ao longo dos anos sobre tantas questões que, no fundo, voltam-se a repetir nesta situação mais dramática. Eu devo dar nota que até há uma discussão agora, e alguma reclamação até da componente científica, por não estar a ser ouvida também na tomada de decisão política. Já pelo menos na primeira fase da pandemia existiu, como sabe, um Conselho Nacional para a Saúde Pública, que era consultado, com decisões, aliás, bastante controversas, mas que de uma forma genérica, desde essa altura em Portugal, a partir de março, que deixou de existir esse órgão consultivo de apoio à decisão política. Eu creio que também há aqui uma discussão que é sobre as próprias instituições e como é que as instituições funcionam. Exatamente. Porque nessa vertente... E olhar para as instituições, a importância que nós damos a essas instituições, que são meramente burocráticas, que são organizadas para dar resposta a uma determinada situação e depois a resposta dada terminam, ou existe mesmo uma vontade de efetivamente ouvir constantemente essas instituições. Eu dava nota também, um bocadinho na nossa agenda da própria associação, já agora, que na própria quinta-feira, nestas conferências, vamos apresentar também um estudo sobre participação dos doentes na decisão e na gestão dos hospitais, que é uma matéria, aliás, que nos tem preocupado, que é de encontrar novos modelos de governação que garantam mais participação dos doentes, das famílias, das comunidades, mas também até dos próprios profissionais, que hoje a sua participação direta na gestão das organizações é muito minimizada. Não é? E eu também estava a ouvir muito atentamente as suas palavras nesta necessidade de realmente termos mecanismos que assegurem mais participação, porque certamente temos sociedades mais evoluídas. Não é? Eu devo dar nota que muitas vezes somos criticados até de lançar esta agenda por tentarmos complexificar demasiado a tomada de decisão. Não parece que... Quer dizer, não concordo que se complexifique. Pelo contrário, porque dizem os especialistas que quanto mais os cidadãos intuírem que efetivamente é necessário, o que está subjacente a uma certa tomada de decisões, e que essa tomada de decisões vá ao encontro, no fundo, daquilo que falámos há pouco, que é dos valores, num consenso de valores, que é possível encontrar, as pessoas aceitam muito melhor aquilo que compreendem. Eu aceito muito melhor uma lei que eu sei que tenho que cumprir, mas não tenho que cumprir só... A questão das máscaras, por exemplo, agora que estamos a falar nisto, vamos conversando. Quer dizer, eu compreendo muito melhor e aceito muito melhor uma lei porque compreendo o que está subjacente, não é? Se me for explicado, se me disserem, há um consenso científico que diz que há uma proteção muito maior se todos usarem máscaras, do que ninguém explicar às pessoas. O que é imposto, as pessoas obedecem, mas obedecem porque têm medo de pagar as multas, não é? Não porque intuem que é assim que deve ser. Pronto, e eu acho que enquanto nós não conseguimos ultrapassar esta fase e não encontremos forma de nós, cidadãos, conseguirmos encontrar posições, não estou a dizer que sigamos todos tenhamos todos os mesmos valores, mas há valores mínimos que partilhamos, e a forma como os executamos, e que os poderes tomem em consideração e que haja mecanismos para tomar isso em consideração, eu acho que vamos continuar a obedecer às leis sem conseguir compreender, obedecer ou desobedecer, ou dizemos não, isto é uma coisa perfeitamente absurda, vou manifestar contra isto, não é?
Vamos continuar nesse No caminho. limite até não queria entrar nisso, que era quase a discussão da obrigatoriedade da famosa app nos Eu telemóveis. evitei esse Mas nem tema, vamos, mas também não, porque também então não queria, estávamos aqui mas nem queria até Epá, porque pronto, não queria entrar por aí. Eu acho que também. outro tema que levantou aqui, que é a questão dos recursos escassos, não é? Que não é nada novo. Não é nada novo. E eu devo dar nota também que os administradores hospitalares em Assembleia Geral também discutiram e votaram um código deontológico para o exercício de funções, e que aliás é sempre um tema muito quer dizer, que está permanentemente no nosso dia-a-dia, que é uma tomada de decisão que nós temos que assumir, certamente vai ter consequências. E é também nesta lógica, até neste âmbito de recursos escassos, eu já não vou às questões de limite do quem é que tem acesso ao ventilador, ou quem é que tem acesso à cama hospitalar, mas mesmo nesses vertentes, o que nós temos sempre a pedir é que exista racionalidade na decisão e que essa decisão não seja deixada unicamente ao clínico, porque é uma decisão tremenda para ser tomada a nível individual, não é? E que deve ser tomada com uma comunidade, com uma decisão também informada e discutida. E eu creio que aqui, apesar de em março e abril temos tido pouco tempo para estudar, apesar dos intensivistas portugueses já serem muito e terem muito bem consciência do peso dessa carga da decisão, eu creio que também perdemos aqui um pouco a oportunidade de discutir isto de uma forma mais alargada na sociedade, uma vez que vamos enfrentar certamente este crescimento da onda e vamos ter que tomar decisões difíceis ao longo deste tempo, e nomeadamente até no equilíbrio, o Dr. Paulo Sousa falava, do que é os doentes Covid e os doentes não Covid. Exato. E realmente vai ser esta questão é permanente, quer ao nível de cada instituição, dos hospitais, dos centros de saúde, a nível regional e também a nível do poder político, é que decisões é que estão aqui em cima da mesa, ou que valores, também tomei nota do valor ético multifatorial, não é? Que é multivalor. O multivalor, o que é que deverá ser pesado, mas são decisões realmente que têm que ter uma componente ética muito bem considerada, porque e infelizmente nós não temos estas instituições quase de aconselhamento, porque hoje em dia, por exemplo, uma das discussões que está em cima da mesa é devemos recorrer ao setor privado ou não devemos recorrer ao setor privado para resolver um problema de falta de acesso a cuidados de saúde. E aí tem que haver aqui, esta é uma decisão eminentemente ética do que uma decisão eminentemente ideológica. É mesmo. Mas se queria fazer um comentário final. Eu já fiz, não preciso fazer mais. Dr. Paulo, acabado de fazer. Não, muito obrigado. Foi excepcional esta sua participação. Eu creio que vamos ter a oportunidade também para todos que estão a assistir, de poder rever a sua apresentação e a sua comunicação no nosso canal do YouTube. E certamente é algo que temos a expectativa que não fique por esta desventura que é esta pandemia, mas realmente que possa ser utilizada e ser útil para os próximos anos. Portanto, a todos muito obrigado. Nós íamos avançar no nosso programa e para virmos no próximo segmento a discutir a pandemia e a organização do sistema de saúde em alguns aspectos bastante ligados a esta comunicação excepcional da doutora Paula Martinho da Silva. Muito obrigado.